mas chegou a altura, muito bom dia para quem chegou agora, e portanto estamos a convidá-lo já com este bom dia a juntar-se a nós, porque chegou o momento de irmos então para o nosso consultório parental com a psicóloga clínica Teresa Paula Marques. Ora, hoje vamos querer tirar algumas dúvidas que nascem desta relação entre pais e filhos. De resto andamos sempre por aqui, não é? Como é que somos bons pais, como é que fazemos melhor, como é que se acerta? É difícil, é? E há muitas perguntas sempre. Uma das mais frequentes é esta. Há pais que só são pais. Há outros que acham que querem ser os melhores amigos, não é? Portanto, qual será, peço desculpa, foi aqui, aqui o que se chamado, se eu conseguir falar, depois não meto um S a mais. Qual será a melhor opção? Portanto, a Teresa vai ter as respostas. Vamos lá, vamos embora. Eu não vou falar mais. Não, em cima de mim não. Olá! Olá, bom dia! Teresa, esta é uma questão muito, enfim, colocada, é uma vida, levamos uma vida inteira, muitas vezes a dizer, se tivéssemos feito de outra maneira, não é? Se tivéssemos sido mais distantes, mais próximos, será que sim, será que não? Não há receitas, não é? Não há receitas. Bem, antes de mais, vou aproveitar para recordar aí em casa que se quiser participar desta conversa, pode sempre ligar para o 214245661 e deixar a sua opinião, também pode fazê-lo aqui na nossa página de Facebook. Então, vamos a isso, vamos à pergunta. Os pais devem ser os melhores amigos dos filhos, sim ou não? Qual é o limite? Devem ser amigos, mas não os melhores amigos, não o colega. Exatamente, já até assim. Um pai é um pai, um amigo é um amigo. Eu não lhe chamaria os melhores amigos, chamaria os maiores cúmplices, sem dúvida. Deve-se criar essa cumplicidade que é construída desde o berço, não é? De maneira a que os filhos tenham a possibilidade e o à vontade de, cada vez que têm uma dificuldade, irem ter com os pais, saberem que há ali um porto seguro de alguém que tem mais experiência que eles, que gosta deles incondicionalmente e que mesmo quando fazem maior disparate da vida. Maior disparate da vida, exatamente, Júlia. Isso é que é ser um pai, é estar ali nos momentos bons e maus. Mas eu encaro um amigo de outra maneira. Eu encaro um amigo como alguém que está ao mesmo nível. E um pai nunca pode estar ao mesmo nível. E há coisas que só se contam mesmo aos amigos. Exatamente, eu acho que sim, não é? Às vezes as pessoas dizem, não, meu filho conta-me tudo. Eu não acredito, muito sinceramente, e sei que isto vai dar polémica, mas nenhum pai sabe tudo de um filho. Conta tudo à sua mãe, agora já é crescido. Eu tive tantos segredos. Claro, com as amigas. A minha mãe vê o programa e sabe que eu tenho mas, Júlia, mas não são segredos terríveis, são coisas que nós achamos que... Só contamos aos amigos. Eu vou ser... Só contamos aos amigos, exatamente. Não meteste umas mentirinhas? Muitas. Mas não mentimos. Mas eu acho que é importante que se crie a abertura suficiente para, quando os filhos realmente quiserem contar alguma coisa aos pais, se sintam à vontade para o fazer. Sem dúvida, isso é que é cumplicidade. Vamos ver o que é que os jovens acham. Vamos ver, vamos ouvi-los, vamos lá. Relação ideal, qual é? Eu não acho necessariamente que os pais tenham de ser os melhores amigos dos filhos. Deve haver uma diferença entre a relação de pai e melhor amigo. Deve haver um equilíbrio para eles nos saberem educar e nós sabemos ser educados também. Considero os meus melhores amigos a minha mãe e o meu pai. Se me perguntassem quem era a minha melhor amiga, não dizia a minha mãe, mas sim, eu falo com ela, é minha amiga, mas também é a minha melhor amiga. Eu acho que o melhor amigo é aquela pessoa que tu contas mesmo tudo, que está normalmente na tua faixa etária, porque está a passar pelas mesmas fases que tu. Não digo que os meus pais são meus amigos, os meus pais são meus pais, mas temos uma relação de amizade paternal. Conto imensas coisas aos meus pais, claro que há coisas que eu não lhes conto, mas há qualquer coisa que fica sempre para nós. Não precisamos de contar tudo o que se passa, só o que é necessário ou o que nós achamos que devemos contar. São, em primeiro, mais velhos, são nossos pais, portanto, estejam certos ou errados, respeito é obrigatório.
para existir uma amizade tem de existir respeito mútuo, portanto, eu acho que estão interligados. Eu acho que deve haver a liberdade de poder falar com os pais sobre esses assuntos como fumar e os namorados e as coisas mais íntimas. Alguns pormenores do foro sentimental, de coisas dos meus sentimentos, isso sim, eu também sinto à vontade. Há sempre aquele, pronto, fico um bocadinho envergonhada ou assim, mas sim. Um dia, quando experimentar beber uma bebida alcoólica ou fumar, pronto, eu vou contar aos pais, mas vou estar um bocado receosa porque é sempre aquela coisa que nos faz mal e que nós não devemos fazer e depois podemos ganhar o vício. Mas talvez seja mais fácil contar primeiro à minha mãe. No meu caso, por exemplo, eu tenho irmãs mais velhas e posso falar com elas, por isso às vezes não sinto tanta necessidade de falar com os meus pais. Em situações de segredo, em que nós fazemos algo que não queremos que os nossos pais saibam, facilmente eu contaria primeiro à minha melhor amiga, aos meus colegas. Eu sei que o pai também vai aceitar, mas é diferente porque ele é mais protetor e porque eu sou uma menina e essas coisas, então talvez seja mais fácil contar primeiro à mãe e depois ao pai. Mas acabaria por contar aos meus pais eventualmente. Eu não consigo esconder segredos para eles. É especial. Bem, eu acho que estamos todos de acordo. Estas meninas eram todas muito lúcidas. Muito lúcidas, é verdade. Temos ali algum rapaz. Havia uma que se Não. chamava Ana Lúcida. São meninas. Só meninas. Oh, Teresa, as São meninas são meninas. mais... têm um comportamento mais, digamos, confessional em relação aos pais do que os rapazes. Os rapazes são mais desligados, são mais Depende da desligados. idade. Há ali uma fase em que nós também nos afastamos um bocadinho das nossas mães e até nos opomos a elas. E há ali mais conflitos. Ali na adolescência intermédia, ali 14, 16 anos, não se lembra disso? Lembro-me. Mas depois reaproximamos-nos, sim. E perguntar-te, tu como rapaz contavas coisas? As raparigas têm a mania, assim, quando vão falando, os rapazes são todos mais, os homens, de uma forma generalizada, têm Contam uma mais tendência... entre eles, Exatamente. Eu acho que contava praticamente tudo ao meu pai. Estavas aqui... Sempre mais ao meu pai do que à minha mãe. Tínhamos uma relação, lá está, de amigos. Não sendo amigos, eu sabia exatamente onde estava ali o limite. Porque se eu... Estavas a contar uma coisa muito gira, conta. Que quando começaste a fumar, disseste. Eu contei ao meu pai e à minha mãe. Sim. Eu fiquei chocadíssima quando descobri que uma das minhas filhas fumava nas minhas costas. Pois, E então eu fiquei... fiz Porque embora eu tivesse a pretensão que ia educar 3 não fumadoras, que era uma coisa que para mim era tão importante, quando descobri que uma delas fumava, eu fiquei nesse dia fiquei completamente... Mas sentiu-se traída? Não, fiquei desapontada por ela não me ter contado. E cá está, eu era mãe, ela sabia que eu tinha... Pois, Ora, aqui está um exemplo ótimo. Pronto, exatamente. Ela sabia que eu era contra aquela prática. Por isso é que ela não te contou. Por isso é que ela não contou. Agora, isto... eu fiz bem ou fiz mal, Teresa? Ter-me sempre manifestado que aquela prática era negativa e ainda assim, Mas obviamente, ela fez a experiência dela, não é? Eu acho que fez bem, porque no fundo era isso que você sentia e que você sente, não é? E tenho a certeza que fumar não faz bem. Exatamente, Continua a ter a mesma isso é posição. uma questão que é inegável, não é? De facto, a Júlia sempre manifestou, pelo que eu vejo, que era contra isso. Eduquei nesse sentido. Exatamente. Se calhar, não sei se falhou, foi a outra parte de mas se houver esta situação, podes vir à mesma ter comigo. Claro. Será? Se calhar fui muito autoritária nessa área. Eu não sou exatamente é muito rígida autoritária. nessa área. Não, eu acho que a minha assertividade e a minha repulsa pela questão do tabaco era tão marcada, ainda por cima porque tivemos o meu pai morreu com cancro do pulmão. Exatamente. E portanto foi sempre muito falado que o avô fumava muito, o pai em tempos fumou muito, portanto havia muito esta conversa. E portanto este enquadramento provavelmente quando ela começou, estás a olhar assim de mim para mim de lado. E o que é que o teu pai disse quando lhe disseste que fumavas? Que idade tinhas? Alguns 16. Sim. Bem, mas o meu pai Ele não era gostava... fumador também? É fumadora? Não. Ninguém na minha casa fumava. Foi na escola, foi com os amigos. Pois. Mas o meu pai, naquele início da minha vida sexual, ou que ele achava que eu estava no início, o meu pai nem falava comigo, não me dizia, anda cá, vamos ter uma conversa, senta-te lá aí. Eu gostava de ver 2 homens, um homem... Vou-te explicar como é que funcionam as mulheres, mas já não ia conseguir.
Já não ia conseguir e eu já lá vou tanto tempo e ainda não percebi como é que elas funcionam. Mas o meu pai fez uma coisa muito interessante. Eu morava em Moçambique com ele, naquela altura, com 16 para os 17 anos, e o meu pai imaginou que a minha vida sexual já pudesse ter começado. Estar ali, sim. E havia uma altura que eu estava a trabalhar numa cidade a 50 km dele. Estava a trabalhar com um amigo dele e tal, fazia lá no escritório, ajudava lá nos computadores e tal. E para mim era fixe, porque eu estava na cidade, ia sair com os meus amigos à noite ali. Aquilo era sempre um bocadinho mais... crescia-se mais depressa ali. E o meu pai, sempre que eu vinha a casa ao fim de semana fazer a mala, ele punha-me preservativos na mala. Foi uma indireta. Não me dizia nada, não tinha conversa nenhuma, eu olhava para aquilo, mas o que é que ele acha que eu ando a fazer? Porque muitos pais não são capazes de ser diretos, eu compreendo perfeitamente. Mas essa mensagem dizia tudo. Mas a mensagem dizia tudo. E isso é importante, esta questão da sexualidade, que eu gostaria de vos dizer duas coisas. É assim, é importante termos muito bem presente que os últimos dados da ONU-SIDA nos mostram que 50% dos infectados se infectaram entre os 10 e os 24 anos. Meu Deus. Ok? E em Portugal, isto mundial, obviamente, e em Portugal a taxa de gravidezes na adolescência é superior à média europeia, é muito superior. Continua a haver muitas gravidezes na adolescência. Teu pai era um homem muito esperto, teu pai era um homem muito esperto. Agora, se os jovens forem, de facto, educados, não é só para a sexualidade, é para os afetos no geral, não é? Começam a vida sexual mais tarde, porque, de facto, as pessoas às vezes pensam assim, se eu vou falar sobre isto, ou se vou pôr os preservativos, vou-lhe lembrar. Não vale... A vida encarrega-se disso. A vida encarrega-se disso. Começam a vida sexual mais tarde e não vão ser promíscuos, coisíssima nenhuma, ao contrário do que as pessoas... Eu acho que uma conversa que ele pudesse ter tido comigo não ia resultar tanto como a mensagem e o exemplo. Porque eu fiquei a pensar naquilo. Eu fiquei a pensar nos perigos daquilo. Exatamente. Não é? Ainda por cima num país como Moçambique. Exatamente. Portanto, e se calhar guardei-me. Pois, é isso. Vamos trazer mais gente à nossa conversa. Temos a Eduarda Almeida ao telefone, da Almada. Olá, Eduarda, como está? Olá, bom dia. Bom dia. Então, há problemas, é amiga, quer ser amiga, tem problemas neste difícil equilíbrio entre ser mãe e estar próximo? Bom dia. Bom dia. A minha dúvida, tenho várias dúvidas, além de ser amiga, tenho várias dúvidas. É assim, eu divorciei-me faz 8 anos e tenho uma filha com 11. E quando nos divorciámos, nós falámos com ela como se fosse um adulto. Explicámos o que se iria passar. Ela também era muito pequenina, ou entendeu ou não entendeu, mas pronto, ficou resolvida. Não houve qualquer tipo de problema a nível do nosso divórcio e mesmo com ela. Entretanto, como nós ficámos as duas sozinhas, o que é que aconteceu? Ficámos com um grande laço entre mãe e filha. Há o respeito entre mãe e filha, mas também eu quero lhe transmitir que eu sou amiga. Não sou a melhor amiga, nunca poderei ser a melhor amiga dela, mas quero-lhe transmitir que ela pode confiar em mim e pode contar as coisas que ela achar por bem. Ela tem que idade agora? Desculpe, Eduarda. Diga? Ela tem que idade? 11 anos? Tem 11. Bom, e acha que está a conseguir ou não? É assim, houve uma altura em que eu achei que não estava a conseguir, de maneira nenhuma, porque achava que ela podia ali ter revoltas. Recorri à ajuda de psicóloga e ela está a ser seguida, o qual a psicóloga diz que ela é uma miúda perfeitamente normal, não tem problemas com o pai, com a mãe, nada. Só que eu acho que ao conversar com ela sobre certos assuntos, sobre medos, sobre a morte, porque tive mortes recentemente em família, sobre sexologia, quer dizer, o meu receio é, será que eu estou a fazer bem, porque estou a falar se calhar com ela já coisas que não deveria. Eu sei que há limites de certos tipos de... Mas porquê? Porque fala sobre a morte com a sua filha? Acha que ela não está preparada para enfrentar a morte? A imagem da morte? Acha que não? Acha que é cedo? Acho que não, porque ela não gosta, João, de que eu fale sobre morte, porque perdi o meu pai, infelizmente, como a Júlia, com cancro do pulmão, e perdi agora recentemente uma tia minha também com cancro.
e a palavra morte para ela afeta, mas eu falo porque acho que devo falar porque é um tema em que vai percorrer a nossa vida. Claro. Eduarda, bom dia. Vamos ouvir a Teresa então. Já ouvimos a Eduarda, vamos ouvir a Teresa. Ouvia com muita atenção, é assim, começando pelo princípio, relativamente ao divórcio, a Eduarda disse aqui uma coisa que eu não concordo muito, que é, pelos vistos, com 3 anos, não é? Uma vez que essa menina agora tem 11, há 8 anos atrás teria 3 anos, falar com ela como um adulto, duvido que alguma dessas mensagens tenha, de facto, cumprido o seu papel, não é? Certamente a menina não terá percebido o que é que se ia passar. Acho que é de evitar falar com as crianças como se fossem adultos em miniatura, porque realmente não dá, eles não têm a maturidade nem cognitiva nem emocional para perceberem as coisas como nós, não é? Portanto, tem que se falar ao nível daquela faixa etária e depois vão surgindo outras questões ao longo, à medida que vão ficando maiorzinhos e aí ir-se explicando as coisas. Esta matéria que é delicada. Pronto, agora relativamente à morte. Acho que deve falar sobre a morte. A morte tornou-se um tabu na nossa sociedade, o que eu acho francamente mal, porque faz parte da vida, não é? Porque não se falava com as crianças. Não se fala, Ele é não muito se fala, pequenino. É muito pequenino para ir a um funeral, é muito pequenino para ir ao cemitério, é muito pequenino para falar da morte. Mas, João, isso é uma coisa recente e é uma coisa também mais das cidades. Pois. Porque se nós formos para a província, eu quando vou aos funerais e aos velórios na província, nós vemos que no velório estão presentes crianças de uma maneira natural e a morte está inserida no cotidiano. Portanto, morre o vizinho, vai a comunidade toda, incluindo as crianças. Portanto, tudo depende da maneira como se aborda a situação. Já vi situações que não são de facto adequadas, quando se começa a falar de pormenores, olha, agora vai ser enterrado e depois... Isso não se chega a essa situação, não é? Se me permite aqui, de novo, talvez apanhar aqui um bocadinho as angústias da Eduarda, eu acho que a Eduarda, como vive com a filha, não é? Sim. E, portanto, há, como disse muito bem, há um laço muito grande. Se este laço, que foi um bocadinho também, digamos, reforçado pelo divórcio, às vezes não baralha um bocadinho as coisas. É isso, não é, Eduarda? Exatamente. Mas o pai está presente na vida dela ou não, Eduarda? O pai é um pai presente. Okay. Está todos os dias com ela, fim de semana, de 15 em 15 dias, tudo. Ele está presente na escola, aqui em casa. Se há qualquer tipo de conflito ou qualquer tipo de problema, ele está sempre presente. Basta uma chamada e ele... Ótimo. Mas acho muito bem que tenha essa cumplicidade com a sua filha, sem perder de vista que é mãe, não é? Porque a sua filha tem 11 anos, está a iniciar a adolescência e vai precisar cada vez mais de si. Não é? Neste sentido. Não é? Que é para podermos um dia dizer, atenção. Exatamente, atenção que, não é? Tens que me respeitar que eu sou tua mãe. Até uma... Mais respeito que sou tua mãe. Diga, Eduarda, última pergunta para si, diga. Doutor, a minha questão é, se eu continuo a falar normalmente com ela tudo sobre qualquer tipo de tema, é claro que eu sei o limite até onde eu posso chegar em certos tipos de conversa, porque como estávamos a falar da morte, quando o meu pai morreu, ela também tinha 3 anos. E eu disse, o avô foi para o céu ou o avô é uma estrelinha. Agora, quando morreu a minha tia, eu já falei de outra maneira. Claro, porque ela já tem outro tipo de idade. Mas a minha questão é, se eu continuo a falar normalmente com ela de tudo, mas pondo-lhe um travão, eu sou a mãe, tu és a filha, deves-me respeito e eu devo-te respeito a ti. Exatamente. Eu sei que ela não tem maturidade suficiente para conseguir perceber e entender que eu sou a mãe, porque provavelmente ela, se eu, ao dar este espaço a ela, eu posso estar a criar na cabeça dela que eu sou amiga dela e eu tenho medo que ela depois, um dia mais tarde, comece-me a desrespeitar em relação
a mãe, ver-me só com os olhos Eduarda, de amiga. Não, eu acho que vai perfeitamente ser capaz. Aliás, eu percebo pelo seu discurso que é uma pessoa bastante sensata e uma pessoa bastante empática, senão a sua filha também não falaria consigo sobre alguns assuntos. Portanto, acho que vai sempre conseguir transmitir à sua filha que realmente podem falar sobre todos os assuntos e devem falar sobre todos os assuntos, mas que, acima de tudo, é a mãe dela. Acho que nunca vai haver esse risco dela confundir as coisas. Acho que não, muito sinceramente. Por aquilo que eu estou a ouvir, acho que não. Acho que, de facto, deve abordar os assuntos sexualidade, morte, tudo isso que vai na cabeça da sua filha e que ela necessita de alguém com mais experiência, daí ser a mãe, não é? Porque senão recorreria a uma amiguinha que tem tanta experiência como ela, que é zero, não é? Só mais uma, Eduarda, rapidinho. O que me conforta é que ela consegue vir falar comigo de tudo. Eu sei que sou mulher, talvez por isso que ela também se identifique. Não consegue falar certas coisas com o pai. O pai sabe por mim. Mas outra coisa que me conforta mais é que ela vê a minha mãe como uma grande amiga. Ela consegue falar comigo, não me conta o que se passa com a psicóloga, com a minha mãe. Ela diz, vó, preciso falar contigo, eu fui à psicóloga, podemos falar? Será que isso também é bom, doutora? Ela ter esta relação comigo, com a minha mãe? Acho que é uma boa família, Eduarda. Acho que está com angústias e compreende as suas angústias, mas está tudo a correr bem. Não se preocupe, acho que está a fazer um ótimo trabalho e realmente continua a falar com a sua filha, mas sem perder a noção de que ela tem 11 anos. E tem um pai presente que é muito bom. Adeus, Eduarda, beijinhos para a família toda, para a família toda. E se calhar temos, não sei se já temos mais um telefonema. É a Maria Batista, de Faro. Bom dia, Maria. Bom dia. Então, conte-nos lá, que tipo de relação é que tem com os... Tem um filho, tem uma filha, tem filhos? Tenho 3 filhos, um menino com 9, uma menina com 6 e uma bebê com 3 meses. E com esses mais velhos, que tipo de relação é que tem? É amiga? É mais... É completamente diferente, porque assim, eu sou separada do pai dos meus mais velhos. Ela, principalmente, a mais nova, tinha 1 ano e meio. Entretanto, tive que me tornar mais amiga deles propriamente do que mãe, porque fiquei sozinha e tive que os proteger muito, apesar de eu e o pai deles viverem relativamente muito perto. Neste momento a relação está muito mais complicada. Maria, mas porquê é que se teve que tornar mais amiga do que mãe? Porque, peço desculpa, foi difícil, a minha separação foi muito difícil. Portanto... muito... Pronto, sim. Já percebemos, portanto, não foi uma separação daquelas tranquilas, portanto, não, e teve que proteger os seus filhos de algumas coisas, é isso? Sim, porque era discussões, muitas discussões todos os dias, e mesmo após eu e o pai deles estarmos separados, eles ainda assistiram a muitas discussões. Por muito que eu evitasse, era completamente difícil de os proteger, não conseguia mesmo. Cada um tinha o seu espaço em casa, e tanto que eu tive que pôr eles a dormir comigo, era uma forma de os proteger. Neste momento a mais nova, que tem 6 anos, está assim mais difícil de controlar, porque era mais a pequenina, foi a que eu protegi mais, e agora não estou a ter controle sobre ela porque ela não obedece, foi muito complicado. Ok. Então, portanto, à conta de uma certa, como é que eu ia dizer, permissividade, porque estavam num momento de turbulência, agora não há o tal recuo, é isso, Maria? Sim. O mais velho ajuda bastante, apesar de eles ajudarem muito. Ela não, ela é mais rebelde, ela responde, pois não gosto de ti, és má, e aquelas coisas. Porque se calhar agora a Maria está a tentar pôr-lhe mais regras que até agora não tinha colocado, não é? Sim, eu não consigo dar um castigo ao fim. Eu bem ponho o castigo, mas depois, passados 5 minutos, ok, será que fiz bem ou fiz mal, e acabo por retirar. Maria, mas isso é um erro de uma grande parte dos pais, que depois se sentem culpabilizados e retiram o castigo. Se você assume que vai aplicar existir uma consequência, a consequência tem que ir até ao fim. Pronto, porque senão está constantemente a desautorizar-se, e a sua filha, por muito pequenina que seja, começa a perceber, ela ameaça, ela começa a
mas depois isto, claro que não vai até ao fim, não é? Portanto, aqui perde constantemente a sua autoridade. Eles ainda são muito pequeninos. Portanto, ainda há muito a fazer, ainda pode perfeitamente reverter esta situação, pode e deve, porque senão realmente a sua vida vai se tornar bastante complicada. Para além disso, há o nascimento do novo bebê, não é? Bebê, que isso também tem um impacto nos outros mais velhos, até porque, pelo que percebo, são filhos de outro pai, não é, Maria? Sim. Pronto. O pai da pequenina está comigo há cerca de 5 anos. Pronto. Portanto, criou a Leonor, praticamente, para ele, a Leonor é tudo. Claro, a Leonor claro. E o Ângelo, neste caso. Eles obedecem muito, se calhar obedecem mais ao pai, padrasto, que propriamente a mim. Mas tem que começar a obedecer-lhe também a si, e isso depende tudo de si, depende de facto de se aplica uma consequência, é para ir até ao fim. Certamente não vai aplicar consequências que sejam coisas terríveis e que causem algum dano aos seus filhos, portanto, eles não vão ficar traumatizados por isso, não é? Claro que vai. Oh, João, estamos a falar de uma criança com 6 anos com 9. Mal seria, não é? Mal seria. Sim, sem dúvida. E ela na escola porta-se bem? Não. Ela é muito amiga, ela é muito meiga. Ela é muito amiga dos amigos, mas dentro da sala, não. Pois, portanto, veja isso em casa. Comece, de facto, a ser um bocadinho mais rígida em casa. Um bocadinho mais, não estou a dizer que passe do 8 para o 80, não é? Sim. Pronto, mas um bocadinho mais rígida em casa, para que isto depois também tenha um impacto na escola, porque senão também vai começar a ter problemas na escola. Maria, um abraço e tudo, e calma, que vai tudo correr bem. Adeus, Maria. E agora... Bom dia. Agora vem de longe. É a Paula Ferreira que está em França. Olá, Paula. Olá. Então qual é o problema? Oi, João, muito prazer em falar com vocês. Prazer é nosso. Obrigado, prazer é todo nosso. Vejo-os todos os dias. Faz muitíssimo bem. Em que zona de França é que está? Estou na zona de Revaz de Paris. Perto de Paris. Muito bem. Então qual é o seu problema? Conte lá. O meu problema é o seguinte, a minha filha entrou na universidade em Portugal. Ela não arranjou cá o que ela queria e entrou em Psicologia no Porto. E então ela está lá. Uma futura colega? Uma futura colega, exatamente. E então? E é o seguinte, então ela, como foi para aí, foi uma mudança muito radical, porque ela era muito chegada a mim, e ao pai, e ao irmão, e depois, entretanto, foi a universidade, foi a mudança, foi, entretanto, um amigo, e essas coisas todas, e eu sinto que ela está muito distante, e queria saber se era normal. Como é que eu devo decidir? Estou a perceber tudo, Paula. Estou a perceber tudo. Eu parece-me que é normal, mas eu não sou psicólogo, mas a sua filha vai ser. Mas vamos ouvir a nossa doutora. João, parece-lhe muito bem. Teresa, temos aqui uma mãe em carência, não é? Como é que eu devo reagir? Se eu devo continuar a ser... Porque eu sempre falei tudo com ela, continuo a falar tudo com ela, gosto de ser clara e dizer-lhe a verdade e a realidade, mas... Queria saber se estou a fazer bem ou não. Paula, a sua filha, para todos os efeitos, já é uma adulta, não é? E mudou de vida. Pronto, é difícil isto para os pais está a sentir várias coisas. Está a sentir o chamado síndrome do ninho vazio, ou seja, a sua filha saiu do ninho, ainda por cima mudou de país, é um mundo completamente diferente. Como nós sabemos, a entrada para a universidade marca uma etapa completamente diferente da nossa vida. É absolutamente normal que a sua filha se distancie um bocadinho mais. Não quer dizer que não continue a gostar imenso de si, você continua a ser a mãe dela, a ocupar um lugar enorme no coração, mas é uma questão também de sobrevivência. Imagino que a sua filha estava constantemente aqui a chorar em Portugal, a dizer ai a minha mãe, não conseguiria continuar cá. Portanto, é algo... que a Paula vai ter que, de facto, gerir, não é? Deixe-a voar. Porque é a vida. Diga lá, Paula, o que é que vai na alma? Diga lá. E aí sim mais qualquer coisa, diga. Sim, eu acho que, queria saber se está a fazer o correto, porque eu gosto de lhe chamar, há coisas que ela também não está habituada, claro, nunca viveu sozinha, é normal, e pronto, só que eu de vez em quando resmungo, discutimos um bocado, e é isso que eu tenho receio que esteja a fazer mal, às vezes, em discutir um bocado a mais, ou
Não sei. Mas discute com ela ao telefone, é isso, Paula? Sim. Mas que tipo de motivos? Por ela não lhe telefonar com tanta regularidade? É o porquê? Às vezes, às vezes telefonar, às vezes vão algumas coisas, mas não é só telefonar, é porque eu acho que também que não está a ser fácil para ela e Claro. ela também, há coisas que ela não consegue ainda Claro. compreender como os adultos, nós, embora ela seja adulta, mas ainda não está na vida, ainda não tem a prática da vida, ainda não tem, como é que eu ia dizer, ainda não está dentro da realidade. Há coisas que ela acha que já sabe tudo, mas não sabe tudo. Nunca... Claro, ninguém sabe tudo, mas ela tem que se ir não é? adaptando. Ela tem que Percebe? idade, Paula? Ela tem que idade? Tem 19 anos. Oh, Paula, daqui de mãe para mãe, de mãe gente para- adulta, tem que ser. Além de que eles têm que fazer disparados sozinhos. Pois é. Não é, Teresa? Sem Que é na dúvida. aprendizagem Sem que eles dúvida. aprendem. Dela, não é? Que é Correr riscos controlados, mas temos que correr riscos para aprendermos, Exatamente. Paula. No erro e na tentativa que a coisa se dá, não é? Exatamente. Só que como ela nunca esteve longe de mim, é muito É difícil para É si. mais uma gestão difícil para sua, si. é mais uma gestão Exatamente. sua do que propriamente dela. Dela. Tem que, é você que tem que fazer esse trabalho, é um trabalho que é seu, Paula. Pois, vai ter que ser. Mas olha, os pais sentir. deixa voar, deixa aprender. Olha, agora uma frase nova da nossa nova coach, É Júlia Pinheiro. aprendizagem para aprender. É na aprendizagem que nós se aprende. aprendemos. É mesmo. Paula, um É beijinho uma muito redundância, grande. uma redundância muito muito obrigada, eficaz. É verdade, é verdade. Beijinho. É difícil, mas é verdade. Adeus. Ai, as mães dos Agora, Sim, agora ai, esta mãe dos chega-nos de crescidos. grândola, Ai. a Isabel Maria. Bom dia, Isabel. Bom dia. E então, conte-nos lá. Olha, é o seguinte, eu tenho uma filha que neste momento já tem 27 anos. Quantos? Portanto, isto é mais no 27. 27 anos. Até uma crescida mesmo. Sim, já é independente e isso tudo. Só que o que é que acontece? Eu passei por um processo de divórcio e tinha ela 16 anos. E nós, antes disso, éramos extremamente amigas. E eu acho, na minha opinião e naquilo que fiz, que esqueci de ser um bocadinho mãe. Eu tenho estado a ver o programa e tenho-me apercebido que realmente tem acontecido esse tipo de situações. Agora, o que é certo é que eu acho que ao fazer isso fui disputar uma situação, neste caso futura, que a minha filha acabou por se afastar de mim. Ela já não fala com o pai por motivos ao longo da vida, pronto, nunca se ter dado muito bem com o pai, mas quando eu fiquei separada, ela viveu comigo pouco tempo e depois quis sair de casa e até hoje nunca mais voltou para o pé de mim. O que é certo é que eu queria uma opinião também no sentido até de pessoas futuras, se realmente se pode ser sempre só amiga e esquecemos de ser mãe. Se calhar não é? Era nessa base que eu gostaria que informassem, até Pois. porque ela há de ser mãe também um dia e não sei como é que ela também vai proceder em relação a isso. Vai Pouco fazer tempo, temos como eu pouco fiz. tempo. Vamos lá então, Teresa. Vamos aqui Basicamente, num sintetizar. minuto, Isabel, é assim, uma mãe é uma mãe. Se a mãe passa só para o papel de amiga, como pelos vistos me está a dizer, então deixem o vazio de quem é que ocupa o papel de mãe, não é? Portanto, Exato. é tentar equilibrar estes dois papéis, sendo que o papel de mãe deve sempre prevalecer. Pronto. De todas Mais as do que o da maneiras, amiga. mais do que o da amiga. De todas as maneiras, a sua filha é uma adulta e está na altura, se calhar, de terem uma conversa às duas a sério e Já de começarem a tivemos, construir a vossa relação agora como duas adultas, Claro. não é? É sempre a Já altura... tivemos várias vezes essa conversa e o que é certo é que talvez também, eu não sei se talvez para uma revolta interior dela desta situação toda, ou não sei, ou que ela precisou de realmente mais da mãe do que a amiga, possivelmente, Se calhar. naquela altura, não sei, calhar. porque ela também não me consegue explicar, já tivemos várias vezes essas conversas. Mas, ó, Isabel, não para consegue trás explicar não da há melhor hipótese de resolver Exatamente, nada, para já trás está não, tudo para trás feito. Não, eu só queria era o Para a futuro e que ela frente, sim. continua-me a dar desprezo. Mas tentem as duas, ela também tem que dar um bocadinho de si, não é? Já tem Exato. 20 e muitos anos, portanto já é uma pessoa com alguma maturidade e tem que perceber que as coisas na altura foram o que puderam ser, certamente a senhora fez o melhor que pôde e agora é para a frente que tem que nessa construir a fase. vossa relação.
Está bem? Isabel, um beijinho grande, um Era só beijinho um grande. beijinho para vocês Bom dia para também, si, um adoro beijinho. muito ver o vosso programa. Muito Obrigado, obrigada, Isabel, muito beijinho obrigada. grande. Beijinhos e para a filha também, diga que nós mandamos, está bem? É. E ela que nos ligue, que a gente também lhe Que a diz. gente também lhe diz umas coisas. Se for preciso. Um beijinho grande, Olha, Teresa, Isabel. foi como sempre um prazer e que já viu, Obrigada. curiosamente, uma coisa que aconteceu hoje aqui. Gente adulta com É filhos verdade, que adultos. curioso, que Filhos curioso, adultos, é nós a verdade. pensar que íamos falar para gente mais pequenina. Mas são e todos afinal- muito bem-vindos. E são não é? todos Gostamos muito bem-vindos muito de e falar. somos mães até ao derradeiro Até- minuto. até- Portanto, se É estas mesmo. senhoras É mais verdade, crescidas é também verdade, têm E mesmo as mães e os pais, mesmo lá para a frente, com os filhos já casados e eles com filhos, há muitas coisas que os pais ainda falham enquanto Exatamente. pais. Mas falhamos a vida Os toda pais mais como maduros. filhos, como pais. É esse o grande desafio da vida, não é? É difícil, E é senão chata. inatingível. Um aplauso para a Teresa, muito obrigada. Deixem-me só